Olá! Hoje eu vou falar do Conto de Escola, do Machado de Assis. É um conto que está neste livro aqui. Na semana passada eu falei da vida do Machado de Assis e hoje eu vou falar desse conto. E esse conto está em muitos livros. Por quê? Porque é um conto que fala da escola e as crianças e adolescentes realmente gostam desse conto. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. O menino que conta essa história se chama Pilar. E ele tem mais ou menos 10 anos. A história se passa na época que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, se tornou imperador com apenas 14 anos. Bom, a escola era pequena, porque nessa época os professores é que eram donos da escola. Então ele tinha escola na sua casa ou numa casa pequena e dava aula para alguns alunos. Naquele dia, o Pilar estava com vontade de subir um morro ou ir para o Campo de Santana. Lá no Campo de Santana era um espaço bem aberto, onde os meninos jogavam bola, onde tinha capim, burros e onde as lavadeiras lavavam roupa. Ele queria ir para lá, mas pensou, não. Eu preciso ir para a escola. E ele pensou isso por quê? Porque ele tinha levado uma surra de vara de marmelo do pai dele. Levado uma surra porque faltava a aula, porque cabulava a aula. Ele foi para a escola e, por sorte, ele entrou na sala antes do professor. E aí o professor entrou e todos se levantaram. Nesta época, os alunos tinham que se levantar quando o professor entrava em sinal de respeito. Depois se sentava. Aí o menino falou baixinho para ele, olha, eu preciso falar com você. Era o Raimundo, um menino que tinha dificuldade de aprender e ainda por cima era filho do professor Policarpo. Ele falou, o que é? O que você vai falar? Ah não, depois eu te falo. E ele ficou muito curioso para saber o que era. O Pilar, ele era muito adiantado, ele aprendia muito rápido. E ele chega até mesmo a dizer, assim como quem não quer nada, que ele era muito inteligente. Aí ele acaba a lição bem rápido e começa a desenhar o nariz do professor. Sim, ele desenhava o nariz do professor. Um nariz com ponto de exclamação, um nariz com ponto de interrogação. E no final, todos tiveram que entregar a lição. E aí, ele querendo saber o que o Raimundo ia falar para ele. Mas ele estava arrependido de estar ali. Ele queria estar brincando lá no Campo de Santana, com os meninos, o Américo, o Chico Telha, o Carlos das Escadinhas. E ele, de repente, viu pela janela uma pipa, um papagaio voando. E ele teve muita vontade de estar lá fora brincando com aquele papagaio. Mas ele também estava curioso em saber o que o Raimundo ia falar para ele. E o Raimundo ficou cochichando, não, depois eu falo para você. E um outro menino, o Curvelo, estava de olho neles, porque eles estavam cochichando e olhando assim com uma cara bem desconfiada. E o professor também estava de olho neles. Naquela época existia a palmatória. Sabe o que é palmatória? Era um instrumento que os professores usavam para bater na mão dos alunos como castigo. Quem fizesse algo errado levava bolos de palmatória. Mas como o pai dele estava lendo um jornal, o Raimundo falou assim, olha o que eu tenho aqui. E mostrou para ele uma moeda de prata, uma pratinha. Sim, naquela época as moedas eram ou de ouro, ou de prata, ou de bronze. E essa pratinha valia bastante. E ele ficou muito assim curioso. O que é essa pratinha? Por que ele está me mostrando? Ele mesmo só tinha moedas bem velhas de bronze. Então ao ver aquela pratinha ele já ficou morrendo de vontade de ter aquela pratinha. E o Raimundo disse para ele, eu posso te dar esta pratinha. Como? Como assim? Por que ele daria esta pratinha? Ele já ficou sem entender nada, mas morrendo de vontade de ter aquela pratinha. Aí ele explicou que seria uma troca de serviço. Ele daria a pratinha se o Pilar ensinasse para ele a lição. E ficou esfregando a moeda no joelho,
A moeda brilhava e ele de olho na moeda. Mas ele ficou um pouco em dúvida. Afinal, ele poderia ensinar a lição de graça, ele já tinha ensinado antes. Mas é que desta vez, o Raimundo queria que ele ensinasse bem, muito bem a lição. Ele tinha medo de errar toda a lição e levar um castigo do pai dele. Lembra que o pai dele era muito bravo? Então ele ia pagar para ele ensinar. E aquele menino curvelo continuava olhando para eles com uma cara bem má e desconfiada. Ele estava achando que aquilo seria errado, receber a moeda para ensinar uma lição sem o professor ver, mas ele acabou aceitando a moeda e pegando. Tão rápido que ele nem pôde olhar para a moeda, pegou e já colocou dentro do bolso. E só podia pôr a mão e sentir a moeda. Até que chegou a hora que ele teve que explicar a lição. Como? Escreveu a lição num pedaço de papel e passou para ele, para o Raimundo. Mas isso na época era uma coisa que não podia. É como hoje você fazer a colar numa prova, por exemplo. E ele só passando a mão na moeda dentro do bolso. E o Raimundo ainda pediu para ele dar mais uma explicação. Aí, de repente, o professor, com uma voz de trovão, chamou os dois. Venham aqui. E o curvelo estava ao lado dele. Sim, o curvelo tinha contado tudo. Eles foram lá, o professor passou um sermão nos dois. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar uma lição para ele? Me dê cá esta moeda. Ele teve de entregar, mas o pior não foi isso. O professor pegou a moeda e jogou pela janela no meio da rua. E depois pegou a palmatória e bateu na mão dos dois, com 12 bolos em cada um. E eles, no final, com a mão inchada e ardendo, foram sentar de volta na cadeira. Aí o Pilar olhou para o curvelo, aquele menino, e ele logo desviou os olhos. E ele pensou, eu te pego depois, você me paga. Mas na hora de sair, o menino foi antes e ele não encontrou o curvelo na rua. Ele tinha fugido mesmo e não voltou à tarde. Deu uma desculpa para a mãe dele, disse que tinha apanhado do professor por não saber a lição, mas não falou a verdade. E no dia seguinte, ele acordou bem cedo, pensando em achar a pratinha que tinha sido jogada na rua. Saiu antes de todos os meninos e foi para a escola. Mas no caminho ele viu um batalhão de fuzileiros marchando e tocando tambores. E ele ficou encantado com aqueles tambores tocando e começou a ouvir. E os fuzileiros foram andando e ele foi atrás deles, ouvindo, cantando e marchando também. E naturalmente ele não foi à escola. Então essa história mostra o que é certo, o que é errado. Ela mostra uma coisa que é chamada de corrupção, porque ele recebeu dinheiro para fazer uma coisa errada, que ele não podia fazer, e mostra o que é delação, porque o outro, dedo duro, caguetou os dois, disse para o professor o que os dois estavam fazendo. Nenhuma dessas coisas é bonita. Mas com este conto, a gente percebe também como que a criança vive. Ela só pensa no agora, no momento, não pensa muito o que vai acontecer depois. Por isso que ele saiu atrás do batalhão, marchando e cantando. Então, se você gostou, volte daqui uma semana, volte sempre para ver resenhas de livros. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e veja todos os vídeos que saem aqui sempre na sexta ou sábado, todas as semanas. Até lá!